Olá, Axé Matumbá. Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia. Aqui é o Tata Nunes falando. Gente, antes de mais nada, eu já vou explicar que eu falo sobre estudos, sobre como eu aprendi, sobre Exu que eu conversei, tá? Se em outras vertentes, se em outras casas, o seu Exu tem um jeito diferenciado, é porque é uma falange, não é apenas um Exu, tá? Eu tô falando do que eu conheço, tá bom, gente? Então hoje eu vou contar a história do seu Exu Marabô. Pois é, muita gente não sabe, né? Mas o seu Exu Marabô, antes de se chamar Marabô, quando ele foi vivo, lá na década do século XV, o nome dele era Perostino. Isso. Na época ele era um feiticeiro, né? E a feitiçaria era proibida, porque a Igreja Católica, ela caçava, e essas pessoas que praticassem feitiçaria seriam mortos. Mas naquela época, um reino muito grande e forte, né? Ele foi afetado por uma doença, uma peste. E ninguém sabia que peste era aquela. Ela matou milhares de pessoas, né? Inclusive a rainha, esposa do rei, ficou doente. E o rei gastou fortunas, tá? Mandou chamar várias pessoas que se identificariam como médicos da época e ninguém achava a cura. Conta a história que o rei gastou montantes de dinheiro atrás disso, até que ele ficou sabendo desta pessoa que ela morava retirada numa aldeia no meio da floresta e ela praticaria feitiçarias, que seria o Perostino, o nosso querido Exu Marabô, né? Que até então não era chamado assim, né? Então o rei mandou que os seus guardas, sua guarda real, fosse lá e buscassem ele. Quando trouxe ele, na verdade, o rei não trouxe ele como um convidado, ele trouxe mais como um prisioneiro, né? Quando chegou no palácio, que o rei se deparou com aquele homem de origem negra, extremamente musculoso e alto, ele carregava muitas guias no pescoço e fio com restos de animais, de ossos, né? E a única coisa que cobria seu corpo era um pano preto que cobria suas genitálias, né? Então o rei, mediante aquilo, mas necessitado que o seu amor estava doente, pediu a ele se ele poderia lhe ajudar. Em primeira mão ele aceitou, mas fez uma exigência. Durante o tempo que ele estivesse trabalhando na cura, ninguém poderia entrar nos aposentos da rainha, somente ele. E assim o rei desesperado ordenou que fosse feito, entregou a chave a ele e os guardas levavam o que ele pedia e largavam na porta animais, ervas, tudo que ele pedia largavam na porta e ninguém olhava lá para dentro. E assim foram 3 noites e 3 dias incensáveis com ele trabalhando e pedindo as coisas lá dentro. No 4º dia, do nada, a rainha abre a porta e ela sai como se nada tivesse acontecido. O rei e a rainha ficaram tão gratos por tudo aquilo que eles tinham feito, sabe? Por tudo aquilo que ele tinha feito, que o rei perguntou, chegou a cogitar, dizer, eu farei de você o homem mais rico e mais poderoso do meu reino. E ele não quis nada daquilo. Tudo que ele pediu para o rei foi, a única coisa que eu quero é poder praticar os meus ensinamentos, meus encantamentos, a minha feitiçaria, né? E o rei disse para ele que então ele seria considerado o curandeiro, deu título, né, para ele ser curandeiro e médico. Logo que ele começou a atender pessoas, que o rei aceitou isso, ele ficou tão conhecido que no reino todo mundo falava do nome dele. Era uma época de guerra e voltavam muitos soldados feridos e ele também agia nisso, tá? Também curava, abaixo de ervas e mirongas, ele curava esses soldados. E foi tão falado o nome dele, ficou tão popular que logo o povo começou a cogitar a ideia de que ele deveria ser o sucessor do trono do rei. Mas o rei tinha 12 filhos. Apesar que nenhum deles fosse do encanto do povo, do reinado, né? Ele tinha isso, começou a levantar uma grande preocupação, porque o Perostino, na verdade, o nosso querido Exu Marabô, ele era mais conhecido e mais cultuado, mais admirado do que o próprio rei.
O rei, vendo aquilo que estava tomando um rumo que o deixasse muito preocupado, então mandou que chamasse ele e pediu para que ele se retirasse do reino, para que ele abandonasse o reino. Ele naquela hora ficou meio pasmo, parado e pensou, então pediu para o rei um último pedido, que fosse se despedir do pessoal que ele conhecia, ou as pessoas mais influentes do reino. E o rei, não vendo mal nenhum naquilo, topou, aceitou. Foi feito um jantar, onde todos se deliciaram com uma grande ceia e bebidas, só que após esse jantar, todos aqueles que estavam começaram a adoecer e morreram, inclusive o próprio rei, tá? Inclusive o próprio rei. Claro que naquela época, há quem diga que foi envenenamento, né? Mas o próprio seu Marabu assumiu isso. Mas os médicos não eram tão evoluídos que nem hoje em dia, então foi considerado mortes de causa natural, né? Ele ele voltou para a mata, e para sua casinha que era lá no meio da floresta. Ele voltou tão chateado com tudo aquilo que tinham feito com ele, se sentindo tão traído, que ele começou a praticar sua feitiçaria e suas coisas para o lado escuro, para a bruxaria mesmo, sabe? Para o mal. E ele fez tanto mal, porque ele se sentia mal e se sentia traído, que aquela peste que ele tanto lutou para salvar tanta gente, consumiu e matou ele. E rapidamente, tá? Em um ano, ela ceifou a vida dele. Aí ele foi, na verdade, para o limbo, né? Lá ele foi, onde ele começou a pagar e passar, enfim, aquilo que tem que passar lá dentro, né? Para que haja uma evolução. E lá ele começou a evoluir e ver suas vidas passadas terrestres que ele teve na Terra. E ele viu que ele não fazia mal a ninguém, que ele era uma boa pessoa e que aquilo que ele fez não levou ele a nada, né? Não lhe deu nada, não somou nada, só lhe tirou. Então ele fez o quê? Ele começou a se evoluir lá. Tanto que quando ele começou a descer na Terra, ele se auto-intitulou como Marabu. E ele começou a trabalhar tão em função do bem e ajudar as pessoas, que as primeiras vezes que ele incorporava era formado filas, tá, de quarteirões para ser atendido por ele, de tão rápido que era o trabalho dele e de tão certeiro que ele era em tudo que fazia. Seu Exu Marabu, ele é uma entidade que ele é o terceiro na regência, né? A gente chama assim na Cabala, né? Ele é o terceiro Exu da regência de Cabala, né? Ele trabalha na linha da esquerda, ele gosta de licor, ele fuma charuto. É uma entidade de poucas palavras, mas muito rápido na solução dos casos que ele trabalha, tá? Ele gosta de cartola, gosta de capa. É um Exu que ele não é de gastar tempo do médio, nem dele mesmo. Ele, a partir do momento que ele sabe o que precisa ser feito, ele já começa a atuar e trabalhar em cima daquilo, tá? E rapidamente tem um resultado. Seu Marabu, na verdade, além desse companheiro, esse compadre maravilhoso que ele é um Exu que ele tem admiração de muitos, tá? De muitos. E até mesmo dentro, tanto da Quimbanda como da Umbanda, como até do Candomblé, ele é muito respeitado por seus trabalhos e sua atuação mediúnica, tá? No plano espiritual. Bom, gente, isso foi um pouquinho sobre Exu Marabu. Espero que vocês tenham gostado. Peço do fundo do coração para que vocês se inscrevam no canal, tá? Para dar uma força ali pro canal, dê aquele joinha. Como eu falei, quando chegar a 1000 inscritos, eu vou sortear 10 pessoas que estão inscritas no canal e vou dar 10 consultas totalmente gratuitas para elas, tá? Porque o meu intuito é de ajudar, tá, gente? De qualquer jeito, deixe um super beijo, um forte abraço e muito obrigado, tá?